Em 1986, quando eu visitei a Alemanha Ocidental, naquela época ainda a Alemanha estava dividida em Alemanha Ocidental, que era uma parte da Alemanha democrática, capitalista, e a Alemanha Oriental, que era a parte comunista, de economia centralizada, estatal. Quando eu visitei em 1986 era assim ainda, era o tempo da Guerra Fria, né? Que tinha começado logo depois da Segunda Guerra Mundial e que se caracterizou, até eu diria, fim da década de 80, essa Guerra Fria era uma, não chegava a ser uma guerra de verdade, mas era uma guerra ideológica que poderia até se transformar numa guerra de verdade entre o mundo ocidental, liderado pelos Estados Unidos, e o mundo comunista, liderado pela União Soviética. Pois bem, quando eu visitei pela primeira vez a Alemanha, no caso a Alemanha Ocidental, depois fui muitas vezes, já quando já estava a Alemanha reunificada. Mas aí não estava. A Alemanha Ocidental, a capital era Bonn, e a Alemanha Oriental, a capital era Berlim. Berlim ficava encravado lá no meio da Alemanha Oriental. Tem muita gente que fica, não, ficava na fronteira das duas Alemanhas. Não, não ficava não. Ficava no meio da Alemanha comunista, Alemanha Oriental, Berlim. Eu acabei indo a Berlim também, mesmo em 86, sobre o regime comunista, porque tinha um corredor que permitia passagem, claro, controladíssima, mas permitia. Mas eu estou falando nessa minha viagem à Alemanha Ocidental, democrática, capitalista, porque me chamou muita atenção quando eu passei pelos corredores do Ministério do Interior e vi uma inscrição no alto de um dos corredores que dizia mais ou menos o seguinte: não permita que usem a tua liberdade para acabar com a tua liberdade. Eu nunca mais me esqueci disso aí. Não permitam que usem a liberdade para acabar com a tua liberdade. Olha, pois eu estou convencido de que estão usando a nossa liberdade para acabar com a nossa liberdade. Nós jogamos, como diz o Bolsonaro, dentro das quatro linhas, mas o adversário não está jogando dentro das quatro linhas. A começar que o seu líder foi condenado como ladrão, corrupto e corruptor nas três maiores instâncias judiciárias do Brasil. No caso, o juiz federal singular, o Tribunal Regional Federal, segundo grau, e até pelo Superior Tribunal de Justiça, depois inclusive com delações, enfim, tudo no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal. E a sua organização criminosa. O que nós estamos vendo aqui, vocês não se esqueçam, hein? Não é uma disputa de contendores de igual peso, né? Porque nós estamos vendo aí uma disputa entre o bem e o mal mesmo, como diz o Bolsonaro, né? Ou um corrupto e corruptor condenado como ladrão e a sua organização criminosa são pugilistas que obedecem regras, as regras da democracia, do Estado Democrático de Direito. O que vocês acham disso aí? Né? Então, olha, nós tivemos aí no dia 2, domingo passado, né, uma chance muito grande de pôr um fim a essa história escabrosa, política e eleitoral que está acontecendo aqui no Brasil. Não deu certo, né? Mas a nave vai, como eu já disse para vocês, o barco vai. Claro que eu sei que vocês devem continuar se perguntando, como eu me pergunto também, houve fraude? Hoje mesmo eu estou falando com vocês aqui, dia 6 de outubro, e hoje até ouvi há pouco o ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, olha, foi tudo bem. Ele até falou a respeito dos chamados testes de integridade em algumas centenas de urnas, né, que foram exigidos, inclusive, pelas Forças Armadas no âmbito da chamada Comissão de Transparência. Ele disse, esses testes todos foram feitos, inclusive com aplicação biométrica, né, que foi uma exigência também das Forças Armadas,
e deu tudo certo. Bom, é a palavra dele. Eu confesso que eu quero esperar pela palavra dos representantes das Forças Armadas, né? Porque a verdade é que esses testes de integridade, eles ocorreram nos âmbitos das urnas de votação. Não vi até agora ninguém falando sobre os mainframes, né, os grandes computadores que fazem a totalização dos votos. Eu ainda quero ouvir o que tem a dizer os representantes das Forças Armadas na Comissão de Transparência. Ainda quero ouvir. Ontem de noite eu estava prestando atenção na live do presidente Bolsonaro e ele deixou claro lá, olha, eu não recebi relatório nenhum ainda. Mas essa é uma questão, claro, importantíssima, muito importante, né? Porque pode acabar com gente na cadeia, inclusive, né? Ou o segundo turno até pode ser transferido. Mas, por enquanto, essa questão não está levantada. Eu ouvi o filho do presidente Bolsonaro ontem, quando questionado sobre essa questão da fraude, ele falou, olha, meu pai pediu que ele não falasse nesse assunto por enquanto. Está rolando aí teorias de conspiração em todas as redes sociais, eu tenho lido. Olha, estão deixando os bandidos correr aí porque para eles deixarem a mostra as mãos para serem decepadas aí. Não vai acontecer nada até. Mas pode ser. Eu sei que no céu não temos apenas aviões de carreira, mas enquanto isso, como diz o jornalista Júlio Ribeiro, aqui de Porto Alegre, que faz um programa muito interessante na Rádio Guaíba, todo dia às 13 horas, chamado Boa Tarde Brasil, como diz ele, é o seguinte, é foco, hein? Tem que ter foco, é foco. E eu estou percebendo uma reanimação das tropas nas redes sociais. Desde ontem de noite eu tenho percebido isso aí. Gente entrando em ação de novo. As tias dos Zap ainda estão meio recalcitrantes, mas daqui a pouco entre em ação total de novo. Mas vejo movimentação de correntes. Olha, você faça alguma coisa, consiga mais um voto. Se cada um conseguir mais um voto, dá para ganhar. É uma das consignas que tem aí rolando. Outra, pessoal fazendo cards, né? Eu me chamo Políbio Braga e estou com o Bolsonaro. Mandando para todas as suas listas, né? Outra, tentando colocar uma bandeira do Brasil nos seus carros, nas janelas, enfim, onde for possível. Há muita coisa por fazer. Como diz o Júlio Ribeiro, é foco, foco e foco. Bom, eu tenho visto até muita gente dizer, durante o processo eleitoral, e agora, inclusive, com mais força, que a situação aqui no Brasil, do ponto de vista eleitoral e político, está muito parecida com a situação que viveu o Donald Trump nos Estados Unidos, né? Eu vejo a Ana Paula Hankel lá no Pingo nos Is insistindo com isso. Olha, é muito parecido. Se vocês forem examinar bem o que aconteceu durante o mandato do Trump, inclusive o que aconteceu durante as eleições, vocês vão perceber semelhanças muito grandes entre um processo e outro, né? Agora, eu acho que é uma diferença assim, fundamental nos dois processos, o do Trump e o do Bolsonaro. A diferença fundamental que eu vejo é o seguinte: o Trump, ele não enfrentou um ladrão condenado e depois descondenado. Eu não me lembro na história dos Estados Unidos de algum presidente que tenha sido enfiado na cadeia como ladrão. Não me lembro. Ou por qualquer coisa. Aqui no Brasil, você que está me vendo aqui, você se lembra de algum chefe de governo, o imperador, algum primeiro-ministro, um presidente da República, você se lembra de algum deles ter sido enfiado na cadeia por qualquer motivo? Você consegue se lembrar de um deles? O Lula da Silva. Ele foi o único chefe de governo de Estado no Brasil denunciado, investigado, denunciado pelo Ministério Público, julgado em primeira instância, em segunda instância, em terceira instância e condenado como ladrão, como corrupto e corruptor. E enfiado na cadeia. Esse é caso único. Por mais que o Supremo se esforce por descondenar o condenado, não tem como eliminar essa lembrança. É preciso, não é uma lambança, é uma lembrança. É preciso que se tenha isso em mente, né? E principalmente prestar atenção no que significa a condenação
do Lula da Silva, que agora quer ser presidente de novo, né? Essa tentativa dele agora não corresponde apenas a um desejo pessoal, político e ideológico do seu grupo e dele, mas inclusive corresponde às ambições de todas aquelas áreas e setores, pessoas, empresas que perderam muito dinheiro e que continuam perdendo muito dinheiro com o advento do governo Bolsonaro. Essa é que é a verdade. Então, há uma grande diferença entre um processo eleitoral e político ocorrido com o Trump nos Estados Unidos e que ocorre agora com o Bolsonaro no Brasil. Essa é uma diferença fundamental. O Joe Biden, por mais que se discorde dele e dos democratas, não é ladrão, nunca foi parar na cadeia. E o Partido Democrata não é uma organização criminosa. Bem ao contrário do Lula e da sua organização criminosa, o PT. É bem diferente. São coisas bem diferentes, né? Completamente diferentes. Isso é o ponto mais importante que eu vejo aí. Agora, há outras, pelo menos 3 circunstâncias aí que são muito parecidas e que acho que o Bolsonaro, claro, com certeza está prestando atenção a elas. Semelhanças entre o que ocorreu no processo eleitoral com o Trump e o que está ocorrendo agora no processo eleitoral com o Bolsonaro. Vou citar 3 casos apenas. A questão da mídia. Nos Estados Unidos, como aqui, a mídia passou o tempo todo do governo Trump, como passa agora durante o governo Bolsonaro, tentando desqualificá-lo, desmerecê-lo, desmoralizá-lo, derrubá-lo. Lá como aqui, né? Em segundo lugar, a questão dos institutos de pesquisa, que falsearam dados durante todo o processo eleitoral americano. Vocês vejam aí o Pingo nos Is com a Ana Paula Anker, que vocês vão ver ela contando casos como da Califórnia, de Lamar, de institutos de pesquisas revelando uma vitória do Joe Biden por até 20% de diferença, quando isso não aconteceu, ficou longe de acontecer. Então esse é o segundo ponto, que eu até atribuo ao desempenho da mídia, nos Estados Unidos como aqui, tradicional, e aos institutos de pesquisas, eu atribuo esse papel que eles jogam como verdadeiras ferramentas, pontas de lança do eixo do mal, que é o que está ali alimentando todas essas trapaças, tramóias, golpes. Eles estão ali, eles são pontas de lança, como é também o Supremo Tribunal Federal, que nos Estados Unidos não se meteu, aqui se meteu, né? De modo decisivo, inclusive, aqui, né? E o caso do Bolsonaro, essas semelhanças aí que eu acabei de narrar, mas também grandes diferenças, né? Mas me parece que a maior diferença mesmo, as maiores diferenças são de 2 aspectos. Primeiro, o povo na rua. Eu não me lembro, durante o governo Trump, dele ter chamado o povo para a rua a todo momento para defendê-lo, né? Quando aconteceu isso, e não foi ele que chamou, ele já estava curtindo aí um resultado eleitoral adverso, que foi aquele caso da invasão do Capitólio. Mas isso já depois dos acontecimentos, que pode também acontecer, claro, às vezes até necessariamente, mas o presidente Bolsonaro tem chamado o povo para a rua a todo momento. Aliás, o povo já foi para a rua antes do Bolsonaro chamá-lo, inclusive, porque até o povo na rua é que foi reclamar ali, as rãs pediram rei, como diz a fábula do La Fontaine, né? Então, essa é uma grande diferença. E a outra diferença é o papel jogado pelas Forças Armadas, né? As Forças Armadas nos Estados Unidos não têm uma tradição de intervir politicamente no processo democrático. É ao contrário do Brasil, que aqui há uma tradição desde a proclamação da República, né? Que, cá para nós, não foi feita pelo povo, foi feita por um golpe de Estado feito, implementado pelas Forças Armadas, né? Então, o caso mais recente, inclusive, de participação efetiva das Forças Armadas na condução do processo político brasileiro ocorreu recentemente, aí, desde 1964, né? O movimento de 1964. Então, tem essa diferença aí também, né? O próprio presidente tem dito e repetido aí, olha, o que está me respaldando é o povo na rua, do modo como é. Vocês veem isso aí. Eu não estou me referindo apenas ao povo que vai para a rua no 7 de setembro, não.
Eu estou me referindo também a esses comícios do Bolsonaro, as motociatas que ocorreram, inclusive, antes do processo eleitoral, multidões indo para a rua, né? De um modo muito ativo, atípico, inclusive, com a tradição política brasileira, que sempre foi no sentido de que quem vai para a rua é a esquerda, não é a direita, mas a direita veio para a rua e gostou, né? Tá na rua e, como dizem aqui no Rio Grande do Sul, não está morto que peleia. Então agora aqui falta o que, 3 semanas aí para o segundo turno, e eu digo para vocês que não está morto quem peleia, né? Vamos ver como é que as coisas ficam. Hoje já saíram 2 pesquisas de novo, né? O IPEC de novo, o Ibope de novo contratado pela Rede Globo, de novo tentando interferir de modo corrosivo na cabeça e nos corações dos eleitores, como fez no primeiro turno, com consequências, eu acho que bem desastrosas, né? Para um processo de eleições limpas, né? Veio de novo, então, esse Ibope aí dando 2 dígitos de novo de vantagem para o Lula aí. 51 a 43, aí nós temos 7, 8, não dá 2 dígitos, 8%, né, de diferença, 51 a 43. Hoje já saiu também o do Poder Data, que é do site Poder 360, com uma diferença muito menor, né, 52 a 48, quer dizer, uma diferença metade disso aí, né, 4%, não 8% como o Ibope, né. De qualquer maneira, ambas as pesquisas, se estiverem corretas, na minha opinião não estão corretas, como não estiveram no primeiro turno, como ficou comprovado, há uma evidência aí de que o viés de crescimento do presidente Bolsonaro agora tem sido o ímpeto, né, maior do que aconteceu no primeiro turno, né. Se era verdade o que os institutos proclamaram durante o primeiro turno e o resultado foi verdadeiro, o que houve aí? De repente o presidente deu um salto monumental, né? E nós estamos acostumados em política, no processo eleitoral, que quando um candidato ele se projeta no primeiro turno de uma maneira invencível, esse movimento não para, né? Então isso aqui, claro que deve nos animar, né? De qualquer maneira, eu quero dizer para vocês aqui, encerrando esse comentário, que a coruja ainda não está pelada, sabe? Tem muito ainda por fazer, temos muito por fazer, né? Mas é preciso que as pessoas, você que está me ouvindo aí, já tenham elaborado aí as diferenças de opinião, de depressão até, que aconteceram no dia 2 de outubro, e tratem de, como diz o jornalista Júlio Ribeiro aqui, mantenha o foco, né? Não vamos nos dispersar, né? O inimigo ganhou uma batalha, mas não ganhou a guerra, né? Essa batalha, inclusive, que venceu pode ter sido uma vitória de pirro, né? Ou seja, é aquela batalha que o sujeito jogou tudo, jogou tanto quanto podia e depois perdeu a guerra, né? Por último, quero recomendar a vocês aqui, é do meu interesse aqui, este livro aqui, A Herança Maldita, aqui, 400 páginas. Eu acabo de lançar a 3ª edição aqui, para relembrar as pessoas como é que se comportam os dirigentes do PT quando estão na liderança do governo aqui. No caso aqui, a primeira grande experiência do PT no Brasil, a partir de 1989, aqui 16 anos ficaram no poder em Porto Alegre. Quebraram Porto Alegre, né? Os prefeitos que vieram depois levaram anos para tentar recuperar aqui. Eu digo e repito aqui para vocês, eu não identifiquei aqui, em todas as pesquisas que fiz, coisas relacionadas com corrupção. Eles ainda não tinham entrado nessa aqui. Aliás, o PT aqui do Rio Grande do Sul, ele até que se safou bem. Aí teve um outro episódio depois no governo do estado aqui, com ênfase no problema do Clube da Cidadania. Mas na prefeitura, nada. Mas o que revelou aqui é o seguinte, eles são muito incompetentes. A Dilma caiu por incompetência. Aliás, ela foi secretária da Fazenda logo depois disso aqui, sabe? Soube o que pegou na mão aqui, e ela mesma, né, dirigiu de uma maneira totalmente incompetente aqui a Secretaria da Fazenda, né? Mas enfim, isso aqui você pode pedir para o WhatsApp, né? Olha aqui, vou dar o WhatsApp Porto Alegre 51
999459810. 51 99945 9810. Cada livro desse aí custa R$ 80, né? Você pode pedir por WhatsApp para mim aqui, por qualquer parte do Brasil. Não tem valor adicional para frete, né? Mas eu acho que é importante você tomar conhecimento aqui da grande e primeira experiência do PT na condução dos negócios públicos no Brasil, que foram esses 16 anos na prefeitura de Porto Alegre. Que aí você vai ver o que é ser incompetente. Isso aqui é o exemplo do que viria depois no governo do Rio Grande do Sul e depois no governo brasileiro, aí, com o desastre que foi o governo Dilma, aí, que entregou, que foi derrubada, deixando uma herança maldita aí, com a inflação de 2 dígitos e tendo construído a pior recessão de toda a história econômica do Brasil. É isso aí, senhores.